Bits e Bytes 2. Versão brasileira, Megasom. Textos. Oi, eu sou Billy Van. Bem-vindo a Bits e Bytes 2, programa 2. Microsoft Word. Não tínhamos visto o processamento de texto da última vez? Você viu como salvar um documento no disco rígido e recuperá-lo. É só uma máquina de escrever sofisticada? O que tem mais para se saber? Eu sei digitar. Tudo bem. Digite uma frase. Digamos que está começando a elaborar um folheto para sua empresa de balões de ar. Está bem. Está na hora de todos os homens bons comprarem... Pare onde está. Por que fica pressionando o Enter no final de cada linha? É o retorno de carro. Não é mesmo. Processadores de texto não têm retorno de carro. Eles passam as palavras automaticamente para outra linha. Ah. Suponha que você quer acrescentar, digamos, a palavra turbo para descrever os balões. Põe o cursor na frente de balões de gás e digite. Ei, que legal. Ou você quer apagar inigualável, por exemplo. Segure delete. Super legal. Isso aí é só o início. Suponha que você terminou seu folheto. Oh, tudo bem. Com um bom processador de texto, pode fazer as palavras dançarem. Espaço duplo, espaço triplo. 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas. Agora, justificado. Não justificado. Aumentar o tamanho da fonte. Diminuir o tamanho da fonte. Negrito. Itálico. Sublinhado. Borda. Números. Marcadores. Times New Roman. Aardvark. Arabian. Architect. Machine. Banff. College. Lincoln. New Yorker. Frankenstein. Courier. Downcastle. President. Stamp. Times New Roman. Posso fazer tudo isso com o Microsoft Word? Pode, com qualquer bom programa processador de texto. Com certeza é impressionante. Vamos ver o que é, na realidade, o processamento de texto. O processamento de texto foi criado originalmente com o fim de acabar com a necessidade de redatilografar relatórios longos, documentos longos, só por causa de algumas mudanças. Isso quer dizer que é essencial o documento ser flexível, modificável, ser fácil de modificar. E para se fazer isso, convém certificar-se de que ele trabalha não somente com o texto, mas que também capturou a intenção de formatação do autor. Um exemplo disso, um exemplo fácil, é o caso da tabulação. Vamos abrir um desses documentos. Vamos entrar no WordPerfect. É deste modo que desejamos que o parágrafo apareça. Contudo, você também está vendo que há uma tabulação no início de cada linha. Essa tabulação foi colocada no início de cada linha para possibilitar o formato de texto que nós queremos, que é o recuo desse bloco de texto, ou seja, do parágrafo inteiro. Vamos ver o que acontece, neste caso, quando acrescentamos a palavra particular ao parágrafo. Vamos ver o que ela faz com o resto do parágrafo. O motivo disto é o fato de que nós retivemos a tabulação de cada linha. Retivemos informações sobre a formatação na base de linha por linha. Se em vez disso tivéssemos feito o que hoje podemos fazer com processadores de texto, ou seja, aplicando a intenção do autor no nível de parágrafos, ao acrescentar a palavra particular, o parágrafo inteiro seria reformatado, o que nos proporciona um documento muito mais editável. Isto quer dizer que este parágrafo é muito mais maleável, é muito mais fácil de modificar, porque a intenção do autor é retida e acompanha o parágrafo. Então, a essência do processamento de texto. Troque uma coisa e todo o resto se modifica também.
Faça o documento ficar do jeito que quiser e... E jamais escreva nada 2 vezes. É mesmo? Se se surpreender digitando a mesma coisa, isso quer dizer que não está fazendo uso proveitoso do processador de texto. Por exemplo... Você jamais deveria digitar sinceramente 2 vezes, nem seu endereço no alto da página. Então o que se faz? Usa-se a macro, abreviatura de macroscópico. Grava os toques em teclas que você deu, como seu endereço, por exemplo, e depois só usa um código de teclas quando quiser seu endereço. Experimente. Pressione Enter algumas vezes para empurrar o seu texto para baixo. Abra o menu Tools e selecione Record Macro. Em Record Macro Name, digite endereço. Pressione a tecla Tab para passar a quadrícula Key e digite A. Depois pressione Enter. Daqui para frente, tudo que digitar ficará gravado na macro endereço. Imagine a macro como um programa que entra em execução toda vez que você pressiona determinada tecla ou uma combinação de teclas. Agora, para informar que você já concluiu esse programinha, abra novamente o menu Tools e selecione Stop Recorder. Meu endereço já está gravado? Apague-o. Vou mostrar. Para selecionar o texto, arraste o ponteiro do mouse sobre ele e pressione a tecla Delete. Sempre que você o quiser de volta, pressione Ctrl-Shift-A. Então nunca mais vou precisar digitar meu endereço de novo. Ora, só se você se mudar. Isso é muito fácil. Gosta de recortar e colar? Meu esporte favorito. Muito bem. Imagine que você quer trocar os parágrafos de lugar. Selecione o que quer mudar e arraste o ponteiro sobre o parágrafo. Dê um clique em Edit e em Cut. Cut? Opa! Calma. Ele foi temporariamente para um espaço da memória chamado área de transferência. Para colar em um outro lugar, leve o ponteiro para onde quer ir e dê um clique em Edit e em Paste. Ele estava melhor antes. Tudo bem. Selecione o parágrafo novamente, dê um clique em Edit e em Cut. Põe o cursor onde você quer colocar o parágrafo, clique Edit e Paste. Agora, mude a fonte. Está bem. Selecione o texto e escolha a fonte que você quer. Times New Roman. Parece boa. Posso mudar o tamanho também? É claro. Selecione o texto novamente e role pelos tamanhos em pontos. 16 pontos. Não, está muito grande. Você pode trocar à vontade até encontrar o que quer. Volte para 14 pontos. Pode-se fazer isso num programa baseado em texto? Recortar e colar, sim. Mas mudar a aparência da tela são outros 500. Este é o WordPerfect comum somente para o DOS. Para trocar de fonte aqui, pressione Ctrl F8. E 4 de Base Font. Estou vendo. A gente pode escolher entre várias fontes. Mas se você trocar de fonte neste computador que não é gráfico, você só vai ver como elas são de fato depois de imprimir o documento. Ao passo que na GUI, o que a gente vê quando digita é o que sai impresso. WYSIWYG. O que você disse? WYSIWYG. What you see is what you get. O que você vê na tela é exatamente o que verá quando imprimir o documento. E nesse aqui, seja qual for a fonte ou o tamanho escolhido, a aparência é sempre de máquina de escrever? É exatamente isso. Fonte estilo máquina de escrever. É claro que a qualidade do que você vê na tela também depende da qualidade do seu monitor, ou CRT, tubo de raios catódicos. É igual a um televisor? Este é um aparelho de TV comum. E este é um monitor. Se você os olhar por dentro, vai encontrar uma coisa chamada catodo, que dispara um raio de elétrons, às vezes chamado de raio catódico, contra a parte de trás da tela de vídeo. A tela é coberta com uma substância química especial chamada fósforo, e as partículas minúsculas de fósforo brilham quando são atingidas pelo raio de elétrons. E são padrões das diversas partes do fósforo, que brilham ou não, que compõem a imagem que você vê do outro lado da tela. O catodo e a tela coberta de fósforo ficam dentro de um tubo de vácuo. E esse conjunto chama-se tubo de raios catódicos, ou CRT. Portanto, tanto o aparelho de TV quanto o monitor podem ser corretamente denominados de CRT.
Terminam aí as semelhanças entre os televisores e os monitores. Vamos agora às diferenças. Primeira diferença. O televisor só recebe as informações que chegam na forma de sinais de radiofrequência ou sinais de RF. Mas para o computador colocar informações na tela, ele tem que emitir sinais de vídeo. Portanto, para que as informações de um computador sejam recebidas por um aparelho de TV, elas precisam ser moduladas de vídeo para a radiofrequência. E para isso é preciso um modulador de RF. Agora, a segunda diferença entre o televisor e o monitor. A maioria dos televisores foi fabricada para exibir somente imagens comuns de TV. Não foram criadas para exibir detalhes mínimos, principalmente imagens perfeitas. Embora a tela do televisor possa conter tantos pixels quanto a tela do monitor, o televisor simplesmente não foi criado para ligar e desligar esses pixels tão precisa e rapidamente quanto o monitor. Se você ligar o seu computador ao televisor e digitar algumas palavras, os pixels que compõem as letras pequenas ficarão embaçadas e difíceis de ler. Mas se você ligar o computador a um monitor com seu controle bem preciso e rápido de cada pixel, o que você digitar ficará bastante nítido. Por conseguinte, se você puder escolher, faça questão de instalar um monitor no seu computador e não um televisor. Wizzy Wiggy e os Pixels? Parece banda de rock. As bandas de rock vêm e vão, mas os Oh, por pixels... favor, não diga isso. Bom, a noção de pixels já existe mesmo há muito tempo. Antigamente, os cinemas exibiam em sua fachada um painel composto de centenas de lâmpadas que podiam se acender ou apagar em diversos padrões para formar palavras ou figuras. É exatamente assim que a tela do computador funciona. Se você quiser ver seu nome em cartaz, basta digitar. Porque quando você digita alguma coisa no computador, o que está fazendo, na verdade, é acender vários pontinhos de luz na tela. Cada um desses pontos de luz chama-se Picture Element, ou Pixel, para abreviar. E quanto mais pixels, melhor a resolução? Isso mesmo. E quantos pixels eu tenho nessa tela? Essa aí pode chegar a 1024 horizontais e 768 verticais. Num total? De 786.432 pontos de luz. Talvez isso aqui ficasse melhor em duas colunas. Tudo bem. Clique em Format e em Columns. Number, duas colunas e espacejamento. Acho que meia polegada de distância está bom. Puxa! Eu devia colocar um título nisso, não? Mas, para facilitar a colocação do título no alto das duas colunas, insira uma moldura para contornar o título, clique em Insert e Frame e arraste o ponteiro pela tela. Liquidação de balões de gás. Isso devia estar em letras grandes. Bom, primeiro clique a borda da moldura para selecionar tudo que está dentro dela. Vou tentar 42 pontos. Agora centralize. O ícone centralizador é o que está embaixo do ícone do envelope. Agora só precisamos de uma figura. É engraçado você dizer isso. Para mostrar como é fácil colocar figuras no seu texto, por acaso nós temos uma no... Microsoft Word? Não, no programa de gráficos. Tem um que acompanha o Windows. Eu vou ter que sair do Word para entrar nele? Não, você pode ficar com ele na tela ao mesmo tempo. Encolha a janela do Word com um clique na seta que está no canto direito superior da tela, bem lá no alto. E aí está, do lado esquerdo da tela, o programa Paintbrush. Isso estava aí o tempo todo? Estava. Agora, para carregar a nossa figura pronta, dê um clique em File e Open do Paintbrush. E escolha o arquivo chamado Balloons BMP. Balloons Bump? Bump? Tudo bem. BMP é simplesmente o nome de um certo tipo de arquivo gráfico. Nada mal. Agora, como eu faço ele voar daqui para ali? É só recortar ele e colar. Está vendo a fileira de desenhos à esquerda? Uhum. Dê um clique na tesoura e arraste o mouse em volta do balão. Agora já está recortado? Está marcado.
Você pode arrastar o balão todo dentro da janela. Tô ficando enjoada. E posso arrastar até a janela do Word? Não exatamente. Primeiro você deve copiá-lo na área de transferência. Clique em Edit e copie. Agora está na área de transferência? Isso mesmo. Agora abra espaço para o desenho na sua página de texto. Dê um clique na setinha do canto superior direito da janela do Word. Dê um clique em Insert e Frame e abra uma moldura onde você quer o desenho. Pode colocá-la em qualquer parte da página. Experimente colocar bem no meio. Agora clique em Edit e Paste. Isso está muito bom. Acho melhor salvar. Clique em File. E Save As Balloons. Pronto. Você devia fazer um backup por precaução. Tem um disquete aí que você pode usar. Ele já foi formatado. Formatado? O disquete é um dispositivo de gravação, como o cassete, mas o modo de ter acesso às coisas nele é bem diferente. A fita cassete se parece com um longo pergaminho. A única maneira de encontrar determinada informação é ler tudo, do início ao fim. Isso porque as informações estão organizadas numa sequência longa e ininterrupta. Temos acesso sequencial às informações contidas no cassete. Mas o disco, por outro lado, é como um livro. Podemos ir diretamente a qualquer informação desejada, ignorando o resto do livro. Temos acesso aleatório às informações contidas no livro ou no disco. Mas antes de poder ler ou escrever informações em qualquer parte do livro, precisamos numerar as páginas e criar um índice. O mesmo se aplica ao disco. Ele sai da fábrica totalmente em branco. Para que o computador possa se localizar no disco, ele precisa dos números das páginas e de um índice. Colocar essas informações no disco chama-se formatar. E geralmente consiste em dividir o disco em determinado número de trilhas, como os capítulos de um livro, e dividir cada uma dessas trilhas em setores, as páginas. Um ou mais desses setores ficará reservado para o índice, um catálogo. Depois de formatado o disco, o computador tem acesso aleatório a qualquer um de seus setores para ler e gravar informações. Tudo bem. Então, este disco já foi formatado. Agora, como é que eu copio o meu documento do disco rígido para ele? Bom, coloque-o no Drive B. Abra a janela do File Manager. Saia da janela onde você está com um clique no botão de controle e em Close. Dê um clique duplo no ícone do File Manager. Você vê o seu Balloons Dock à direita. Agora basta arrastar o arquivo até o desenho do Disk Drive B. Sim, tenho certeza. E abracadabra, ele está copiando o seu arquivo? Então, agora a minha obra-prima está no disco rígido e no disquete também? E é claro que também poderia imprimi-la. Ah, me esqueci disso. Você tem uma impressora laser. Clique em File e Print. Obrigada. Já está tudo pronto. O computador vai lhe pedir confirmação. Ele vai demorar alguns segundos enviando as instruções à impressora. Queria saber como ficou. O que a gente vê é o que sai impresso. Mais nítido. Sabe, eu podia publicar um livro bem aqui na minha mesa. Desktop Publishing. O que você fez é só o início. Você pode fazer coisas muito mais elaboradas e fazê-las mais facilmente com um programa exclusivo para Desktop Publishing. A diferença entre processamento de texto e Desktop Publishing é que esses dois tipos de software destinam-se a públicos diferentes. O processador de texto tende a se destinar ao modo de pensar de um datilógrafo. Colocar uma página depois da outra na máquina de escrever, todas elas com layout bem semelhante. O Desktop Publishing está mais voltado para o tipo de coisas que um artista gráfico desejaria fazer. Sentar à mesa com um estilete, cola e papel, montando os diversos objetos espalhados por uma folha de papel. O que eu tenho na tela neste momento
são a primeira e a última capa de uma folha de papel que se destina a ser dobrado ao meio em 11 por 17 polegadas. O que eu vou fazer agora é pedir ao software que ative Block Outlines. E nós vamos ver os diversos pedaços que eu juntei aqui. Isto é um bloco de texto que contém o título principal da obra, o nome da editora que o está publicando, e na última capa temos um bloco de texto aqui, aqui, aqui e aqui, todos aparentemente espalhados pela página. Se olharmos a parte interna da brochura, veremos coisas diferentes. Um bloco de texto à esquerda, outro à direita, e na parte do meio da página uma ilustração de árvores. Quando se começa a fazer o layout de alguma coisa em Desktop Publishing, primeiro temos uma imagem mental do que iríamos realmente fazer se fôssemos recortar e colar. Sempre temos uma grade ou conjunto de guias vinculada a uma régua imaginária. Temos aqui uma grade invisível com 2 polegadas de largura por 4 de altura. Vou modificar isto. Para ter 1 polegada em cima e embaixo, 1 polegada e 1/4 de cada lado. No espacejamento de linhas e colunas, nós vamos ter 7 linhas e 5 colunas. Eis a nossa nova grade. Qual é a finalidade disso? É começar a definir os nossos elementos gráficos. Esta página aparentemente simples, na verdade, contém uma série de elementos gráficos para melhorar sua aparência. O mais interessante de todos é que colocamos o Cartoon aqui embaixo. Na verdade, o Cartoon é armazenado como um arquivo independente, uma figura simples. Se eu puser em destaque os diversos elementos que estão neste Cartoon, vemos pelas alças pretas os diversos pedaços que foram reunidos. O interessante é que se começarmos a movimentar o desenho na página, demora um pouquinho. Vemos que o texto se redistribui ao redor do desenho. Vamos reduzir um pouco o tamanho para ver o efeito sobre a página inteira. Vou levar um pouco mais para cima. Mas acho que não estou gostando muito. Vou mudar agora para o canto inferior direito. Isso é um exemplo do denso controle tipográfico que todos os pacotes tipográficos oferecem. É tão fácil trabalhar com vários programas ao mesmo tempo. Isso é multitarefa? Não exatamente. A verdadeira multitarefa é quando 2 ou mais programas estão trabalhando para você simultaneamente. O que você esteve fazendo foi comutação de tarefas. Todos os computadores comutam tarefas? É muito mais fácil com algum tipo de interface gráfica com o usuário, a GUI, para poder ver os diversos programas todos na tela ao mesmo tempo. Então um Mac seria bom nisso? Ora, confira. Temos um Macintosh aí só para você. Mais um brinquedo? Existe um botãozinho liga-desliga atrás e à direita. Ele demora um pouquinho para esquentar. E aí está a tela de abertura. É tão parecida com a tela do Windows. Mas muito pelo contrário. O Apple Macintosh foi o primeiro computador popular como uma GUI. O Windows veio no rastro mais tarde. Dê um clique duplo em Hard Disk. Isso é o que você tem no disco rígido. System Folder. Isso é o DOS? Bem, é o sistema operacional, sim, mas no Mac ele se chama System. O termo DOS está reservado somente aos PCs. Sua versão mais popular é o Microsoft DOS, ou MS-DOS. O mesmo pessoal que fez o MS Word e o MS Windows? Exatamente. O MS Windows é o ambiente gráfico do MS-DOS. Mas o Mac não possui um ambiente gráfico. O próprio sistema operacional do Mac é gráfico. Então as figuras são construídas na própria trama dessa máquina? Vão te adorar na Apple. Os meus programas do Windows são compatíveis com o Mac? Não, eles não são. O sistema operacional DOS é muito diferente do Mac, mas o Mac facilita ainda mais o transporte das coisas. Eu vou mostrar um exemplo. Clique em MS Word. Vamos supor que você quer descartar o seu arquivo odds e ends. Basta clicar o arquivo e arrastar até a lata de lixo. Ele se foi? Bom, para descartar dele completamente, você tem que clicar Special e... Empty the trash. Se eu quero eliminar permanentemente meu arquivo odds e ends, sim, ok.
Foi-se. Ótimo. E você disse que o Mac também é bom em computação de tarefas. Aham, mas um dos melhores sistemas operacionais para multitarefa em computador de mesa é um que vem com alguns tipos de computadores da IBM. Tem um IBM aí, bem atrás de você. Espera um pouco. Eu pensava que PCs como esse eram cópias dos IBM. E são dos PCs IBM originais. Mas agora alguns PCs da IBM têm seu sistema operacional exclusivo, o OS/2. Mas esse também é igualzinho ao Windows. Superficialmente, sim. Mas o OS/2 não é só um ambiente gráfico como o Windows. É parecido com o Mac, gráfico de ponta a ponta. Se eu quiser usar o IBM mesmo, vou ter que abrir mão de todos os programas do Windows que comprei para o meu PC comum? Não. Essa é mais uma vantagem do OS/2. Você pode rodar programas só para o DOS com ele ou programas de DOS mais o Windows. Então, agora eu vi 4 tipos de quê? Sistemas operacionais? É melhor chamá-los de plataformas. DOS, DOS mais Windows, o sistema do Mac e o OS/2. O OS/2 parece bom demais para ser verdade. Qual é o truque, hein? Ele exige muito mais memória RAM para começar. Ainda mais que o Windows. Para aproveitar bem o OS/2, precisa de pelo menos 8 megas de memória. Eu gostei disso. Queria enviar para todos os meus amigos. Posso gerar listas de cartas com processador de texto, não posso? Mala direta? Vamos falar sobre isso mais tarde. Primeiro, no nosso próximo programa, vamos dar uma olhada nas planilhas. Eu sou Billy Van. E eu, Vitória Stockel. ZYB 851, Rede Cultura, São Paulo. A planilha eletrônica no terceiro programa da série Bits e Bytes. Próximo sábado, 9h30 da manhã. Assista agora o Professor. Você pode adquirir o kit da série Bits and Bytes pelo telefone 0800 13 20 40.